Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeos extras do React.js, na qual nós estamos fazendo um portfólio, nós vamos implementar a funcionalidade de menu sanduíche. Em displays de telas menores do que 1024, geralmente a gente vai ter um pouco de problema para a exibição do nosso header. Aqui no caso especificamente o nosso, até 768 ele ainda consegue aparecer, mas aí a gente já começa a enfrentar alguns problemas. Então o que a gente tem que fazer? A ideia é que a gente trabalhe com o menu sanduíche. Para isso, nós temos que fazer basicamente o quê? A nossa listagem de menus tem que ficar oculta, tem que aparecer um botão de sanduíche, e quando a gente clicar nele, aí sim é que vai aparecer a nossa lista de menus. Essa é a referência principal. Obviamente a gente também tem outros pontos a considerar, tamanho dos elementos, aumentar a fonte, diminuir fonte, ocultar ícone, exibir ícone, tá? Então eu coloquei aqui alguns exemplos em imagem para vocês terem pelo menos uma referência. Mas nós vamos procurar implementar esse exemplo que está aqui na tela neste ponto. Quando a gente tiver com displays de tela de 768 ou inferior, a gente vai ter que fazer sumir a nossa lista de links, vai ter que aparecer aquele botãozinho do menu sanduíche. Quando a gente clicar no botãozinho é que vai aparecer a lista de menus. Quando a gente clicar uma segunda vez é que ele vai recolher. Então basicamente é isso que a gente vai trabalhar especificamente na aula de hoje. Então vamos lá para o nosso código. No nosso componente header, a gente precisa colocar o botão do menu sanduíche. Para colocar o botão, após a nossa lista de navegação dentro do header, eu vou criar uma divisória com um class name chamado styles.menuButton. Dentro dessa divisória, eu vou criar genericamente um span com um class name chamado styles.linha e vou duplicar para ter 3 linhas. Então eu criei o nosso botão como uma divisória com 3 spans dentro. A gente pode criar esse botão como ícone, pode inserir um SVG dele, dá para você baixar lá do nosso projeto do Figma, tem lá o menu button, o menu sanduíche, dá para você baixar ele, dá para inserir como ícone do React, fica bem ao seu critério como você vai fazer. Então nós temos o menu button, que vai ser o nosso botão do nosso menu sanduíche. Vou lá para o CSS, lá no final, o que eu vou fazer especificamente? Ctrl ponto e vírgula, a partir deste ponto aqui eu estou trabalhando com o nosso menu sandwich, beleza? Então eu vou fazer uma formatação bem básica por enquanto, só para a gente conseguir enxergar o botão em tela. Então a nossa classe menu button, que no caso é o nosso botão, vai ter 30 pixels de largura, 30 pixels de altura, vai ter um position absolute, vai ficar a partir da margem direita pelo menos 20 pixels, e para a gente conseguir pelo menos enxergar ele, eu vou colocar um border de 1 pixel solid white e vou colocar aqui obviamente o cursor pointer para lembrar que é um botão, beleza? Então 30 por 30, posição absoluta, 20 pixels a partir da margem direita, coloquei uma borda só para a gente poder enxergar ele em tela e um cursor pointer. Indo no nosso browser, observem que apareceu aqui no canto superior direito um quadradinho branco, beleza? Então essa aqui é a referência. Dando continuidade à formatação, vou logo fazer a formatação aqui da nossa linha, que é aquela linha branca, que no caso vão ser as 3 linhas lá do nosso botão lá de sanduíche. Então vou colocar aqui display block, display em bloco, com 100% de largura, vou definir 2 pixels de altura, um background color white para poder ficar branco. Então essa aqui é a referência. Então ocupar uma posição em bloco, que é para ocupar uma posição de uma linha inteira, 100% do espaço disponível, 2 pixels de altura, cor branca, beleza? Feito isso, observem que apareceu aqui muito coladinho, né? Então a gente tem que espalhar essas 3 linhas no elemento pai. Então linha é filho do menu. Então aqui dentro eu vou colocar um display flex, vou colocar um flex direction column, que é para poder ficar um abaixo do outro, vou colocar um align items center e um justify content space evenly. Deixa eu só subir aqui para encaixar. Então basicamente essa aqui é a formatação do CSS do nosso botão, mas como eu disse para vocês, fiquem bem à vontade para fazer o botão sanduíche com a técnica que você quiser, inserindo imagem, inserindo ícone, CSS puro, CSS com animação, fiquem bem à vontade. Indo lá na nossa aplicação, já apareceram as 3 linhas, só que está essa grade estranha, né? Então eu vou tirar aqui esse border
border do menu button, não tem necessidade dele estar. Agora sim a gente tem lá o nosso ícone, beleza? Esse é o primeiro ponto. Colocamos o ícone. Porém, a gente tem que fazer um controle de estado de exibição desse ícone. E esse controle de estado ele é super simples, pessoal. Em telas grandes, ele não tem que aparecer. Ele só vai precisar aparecer quando a gente tiver telas de 768 ou inferiores. Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui dentro do CSS, tudo isso que a gente acabou de fazer, eu vou recortar, menos o comentário, tá? Vou colocar uma media query definindo o seguinte. Quando a gente tiver uma configuração de max width de 768px, aí sim eu vou ter essas configurações aqui, do menu button, da linha, beleza? Então, somente a partir de 768 eu vou ter um menu button, vou ter ali as configurações da linha dele, beleza? Indo lá para a nossa aplicação, observem que ele não está aparecendo. Ele não está aparecendo. Então, eu vou entrar aqui no F12, ferramentas de desenvolvedor. Eu estou aqui, obviamente, no modo responsivo. Estou aqui com 768 por 1024. Observem que o íconezinho apareceu, né? O ícone do botão que apareceu. Então, se eu colocar 769, ele some. 768, ele aparece. Ou seja, ele só aparece quando a gente tem resolução 768 ou inferior. Este é um dos primeiros pontos, beleza? Então, na prática, o que a gente tem aqui é o controle. Esse botãozinho só vai aparecer a partir do momento que a gente estiver na resolução correta. Mas e como é que a gente faz para fazer o menu sanduíche? O menu sanduíche vai se comportar da seguinte forma. Quando a gente estiver em resoluções de 768 ou inferior, a nossa lista da barra de navegação deve sumir da tela. Deve estar aparecendo somente o botão. Só vai aparecer a lista quando a gente clicar no botão. Então a gente tem que fazer um controle de estado de exibição da nossa lista de links da barra de navegação. Beleza, como que a gente vai fazer isso? No nosso código, indo lá para o nosso componente, nós já temos aqui o botão. Temos aqui a nossa barra de navegação com os links. É interessante que a gente defina aqui, por exemplo, um class name para essa nossa barra, para saber que isso aqui tem um nome específico. Essa aqui é exatamente o nosso menu sanduíche. Então, nosso menu sanduíche, de fato, é essa lista aqui com os links. Beleza? Então, menu sanduíche, aqui é a nossa barra de navegação. Então, lá dentro do CSS, dentro dessa media query do 768, aqui dentro especificamente eu posso dizer que o meu menu sanduíche tem um display none. Prestem bem atenção. Eu vou ocultar o menu sanduíche, ou seja, o padrão do display do menu sanduíche vai ser none quando eu tiver com uma resolução de 768 ou inferior. Então, com isso, quando a gente for para a nossa aplicação, olhando lá no modo responsivo, estou em 768, observem que está aparecendo o botão, mas não está aparecendo o menu. Se eu mudar a resolução para 769, a gente tem ali o menu e não tem o botão, né? Já sabe disso, beleza? Se eu mudar aqui para resolução bem menor ainda, por exemplo, então 320, observe. Não está aparecendo o menu, de jeito nenhum. Se eu for voltar lá para o modo responsivo, beleza. Não está aparecendo o menu, mas está aparecendo o botão, tá? Então esse é um dos pontos que a gente tem que fazer. O outro, obviamente, agora é a gente fazer um controle da mudança de estado. E aí é que está o ponto-chave da aula de hoje. Então, quando a gente clicar no botão, que é o nosso menu button, eu quero mudar o estado de exibição do menu. Se ele não está aparecendo, eu quero mostrar ele. Se ele está aparecendo, eu quero ocultar ele. Então, eu vou ter que fazer um controle de estados utilizando os recursos, obviamente, do JavaScript e do React aqui. Então, indo lá para o nosso código, nós vamos fazer isso primeiro no nosso componente, primeiramente aqui dentro do nosso componente. Nós vamos criar toda a lógica da programação e a gente vai trabalhar com classes para exibir ou ocultar os elementos. Então, basicamente é isso. Então, aqui dentro do nosso componente, dentro da function head, antes do return, que é o return, renderização, né? Então, antes do return, eu vou criar um state chamado show menu, que seria mostra menu ou mostrar menu. Vou criar o set dele, set show menu, vai ser um use state com o valor inicial false. Eu quero que show menu seja false, ou seja, eu quero que ele não mostre o menu inicialmente. Essa é a referência. Quando eu fiz aqui a digitação, ele já solicitou o import, tá, pessoal? Não se esqueçam de fazer o import do use state, beleza?
Outra coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma função de alternância, que vai servir para eu mudar o estado. Mostrar menu, não mostrar menu. E isso eu vou fazer através de uma função que eu vou colocar o nome aqui, toggle menu. Ela vai ser uma arrow function, que basicamente vai fazer o set do nosso show menu. E eu preciso fazer o que nesse meu toggle menu? O que eu preciso fazer é a mudança de estado. Então, por exemplo, se show menu está false, eu quero que ele mude para true. E isso a gente faz através da negação de um valor booleano, que no caso show menu é booleano. E se eu negar ele, eu inverto o valor. Ou seja, toda vez que eu fizer o toggle menu, eu vou alternar de true para false, de false para true. E isso vai ser o ponto-chave para eu poder disparar a exibição ou não do nosso menu na lista. Beleza, então, controle de estado de exibição, função que vai trocar o estado. Fizemos isso? Essa função toggle menu, ela vai ser disparada quando? Quando eu clicar no botão. Então, eu tenho que atrelar ela, o meu toggle menu, eu tenho que atrelar ao meu botão. Então, aqui dentro da div de abertura, eu vou teclar Enter, Tab, Enter, dar uma organizada aqui para poder colocar em mais linhas. Eu vou dizer o seguinte, quando eu tiver um evento de clique, eu quero chamar minha função toggle menu. Então, quando eu clicar no botão, eu vou fazer a mudança de estado. Se o menu não está aparecendo, ele vai ter que aparecer. Se ele estiver aparecendo, ele vai ter que sumir. Beleza? Essa é a referência. Porém, tem um detalhe. Se eu vier aqui, ó, já fiz isso aqui, salvei, observem que não tem erro nenhum no código. Se eu for para a minha aplicação, der uma atualizada aqui, se, por exemplo, eu clicar, aparentemente não está acontecendo nada. Mas está acontecendo a mudança de estado, lá de true para false, true para false, só que o React não sabe o que a gente quer fazer com isso, né? Então, a gente vai especificar o que a gente quer fazer exatamente com essa mudança de estado de show menu ou não show menu. Como que a gente vai fazer isso? Basicamente, o que a gente precisa dizer aqui é o seguinte. Lembre-se que a nossa barra de navegação, que é o menu sanduíche, tem a classe menu sanduíche. No CSS, o padrão dela em telas pequenas é display none, no one, ou seja, não vai mostrar. Só que eu preciso mostrar o meu menu. Quando? Quando eu tiver uma mudança lá de estados, lá do clique do botão. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma função chamada show, que vai ter um display flex. Preste bem atenção, a função show vai ser o nosso coringa. Então, quando um elemento tiver a classe show, ele vai mudar o display dele do que tiver, que pode ser qualquer outra coisa, para display flex. Se for um display none e passar a ser flex, ele vai aparecer em tela. É super simples, pessoal. Como que a gente vai fazer agora para dizer para o React que a gente quer que a classe show seja colocada num elemento para poder aparecer? Lá no nosso componente, condicionalmente aqui dentro da nossa tag nave, nós temos só uma classe, só a do menu sanduíche. Só que eu vou precisar ter uma segunda classe, que é a classe show, condicionalmente. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui dentro eu vou envolver a nossa class name por template string, ou seja, ou template literals, eu vou colocar entre crases. Esse meu conteúdo tem que ficar aqui, $chaves, espaço. Isso aqui que eu estou fazendo, pessoal, é dizendo o seguinte, eu vou trabalhar com class name, só que o meu class name vai ter a class name styles menu sanduíche. E vai ter mais algum conteúdo que eu vou colocar. Esse segundo conteúdo que eu vou colocar é a segunda classe, que pode ser a classe show ou não. Se vai ser colocada a classe show ou não, eu tenho que avaliar isso logicamente. Eu vou colocar aqui, $chaves, e eu vou fazer a seguinte verificação, se o React tem que adicionar ou não a classe show para poder mostrar ou não o menu. É super simples. Show menu é verdadeiro? Se show menu for verdadeiro, então eu preciso ter styles.show. Se não, não faça nada. Então, essa instrução que está aqui, pessoal, essa instrução especificamente aqui, ela foi colocada para quê? O valor de show menu é verdadeiro? Se show menu for verdadeiro, então coloque a classe show como styles desse meu componente nave. E aí ele vai mudar para flex e vai aparecer em tela. Se não, não faça nada. Beleza?
Então, a gente tem aqui a chave para a resolução do nosso problema. Como isso aqui está muito grande, pessoal, normalmente quando está muito grande assim, a gente pega na tag de abertura, quebra, tab, pega aqui a parte de fechamento, quebra, deixa assim, fica mais legal, deixa tudo numa linha só. Com isso aqui, pessoal, observe, tem um controle de estado lá em cima, tem o nosso toggle menu, mas basicamente o que a gente está fazendo aqui é adicionando a classe show para a nossa barra de navegação de links quando a gente tiver uma mudança de estado. Quando o show menu for true, show. Quando o show menu for false, não vai ter ali o acréscimo da nossa classe show e, portanto, o menu sanduíche não vai aparecer porque, por padrão, está com display none. Indo para a nossa aplicação, vou dar uma atualizada geral aqui. Vou sair aqui do modo de responsividade, tá? Observem que está tudo funcionando normal, não tem botão, está tudo link funcionando normal. Vou entrar no modo de responsividade. Estando no modo de responsividade, observem que a gente tem o botãozinho ali, ó. Quando a gente clicar nele, apareceu o nosso menu. Quando a gente clicar uma segunda vez, ele some. Percebam, aparece, some, aparece, some. Ou seja, a gente já consegue fazer o controle de estado da nossa barra de navegação usando o nosso botão. Porém, visualmente ainda não está com base no modelo que eu trouxe de proposta para a aula de hoje especificamente. Então, no nosso modelo, qual que é a referência? A gente precisa exibir a nossa lista não inline, aqui em row, numa linha só. A gente precisa exibir eles em uma coluna, no Flex Direction Column, ocupando uma posição de tela. Se for 768, tem que ocupar 50% da tela. Se for 480, ou, né, coisas do tipo, tem que ocupar 100% da tela. Basicamente, essa seria a referência. Então, o que eu vou fazer agora é só CSS para a exibição do menu nessa posição, como se fosse um menu tradicional, assim mesmo em coluna, beleza? Então, indo lá para o nosso código, eu não vou mexer por enquanto aqui no index, tá? Vou só para a parte do CSS. A nossa classe show é ela que define a exibição da nossa listagem de menu. Então, aqui dentro dela, eu vou colocar algumas formatações CSS, beleza? Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou definir aqui uma largura de 50%, uma altura automática, vou definir aqui um position absolute, a partir do topo eu quero que ele apareça 50 pixels, a partir da direita eu quero que ele apareça na posição 0. Além de colocar essas informações, vou colocar aqui um background color var primary, beleza? Então, acredito que sim. Flex, largura, altura, posição absoluta e cor de fundo. Feito isso aqui, salvar, vou lá para a nossa aplicação, vou dar uma atualizada aqui. Ao atualizar, quando a gente clicar, agora não tem que aparecer lá em cima. Observe que não apareceu lá em cima, apareceu abaixo. Porém, ainda está ficando um link ao lado do outro. Então, o que a gente faz para poder fazer um abaixo do outro? Flex Direction Column. Então, aqui com o Flex Direction Column, a gente vai conseguir fazer com que um fique empilhado, um abaixo do outro. Indo lá para a nossa aplicação, observem que agora está aparecendo empilhado, um abaixo do outro. Porém, está tudo muito colado, pessoal. Então, eu vou só acrescentar duas formatações básicas aqui. Vou colocar aqui um padding de 20 pixels, em geral. Esse padding vai permitir que a gente tenha um espaçamento aqui, ó, em volta do elemento. E para aumentar o espaço entre os links, eu vou adicionar um gap. Eu posso colocar aqui um gap de 1 rem, que seria 16 pixels. Vai ficar bem interessante. Então, observem que o menu ficou legal, bem parecido com o modelo que eu tinha trazido ali na proposta para vocês. Deixa eu só mudar aqui para 1024, para ficar um pouco mais orgânico. Então, observem que está bem tranquilo. Em telas de 768, ficou bem legal. Essa é a referência conforme a imagem que eu trouxe aqui para vocês. Porém, quando a gente tiver com telas de display menores, como 490, 475, a gente provavelmente pode ter alguns problemas. Tanto que eu vou mostrar para vocês. No nosso browser, a gente já fez ali toda a parte principal do código, né? Quando eu vier aqui no modo responsivo, eu vou colocar aqui, por exemplo, o iPhone 5, que é uma resolução super pequena. Quando eu clicar, observem que apareceu aqui, ó. Até está aparecendo legal, né? Mas pode ser que isso aqui não seja interessante. Pode ser que seja interessante você ocupar todo esse espaço disponível. Vou colocar aqui iPhone 6. Observe, está aparecendo até relativamente interessante. Então, o que eu posso fazer? Conforme a imagem, se vocês observarem, eu quero que em displays de 468 ou inferiores,
eu quero que a largura do meu menu seja de 100%. Então, basicamente, é só isso aqui que a gente vai mudar aqui da nossa classe show. A gente vai ter que fazer uma media query específica para as telas de 480. Então, vou colocar uma mídia de 480px. A nossa classe show vai ter que ter uma largura de 100%. Deixa eu ver aqui. Então, uma media query, max width 480, a nossa classe show vai ter que ter uma largura de 100% em displays de 480 ou inferiores. Beleza, feito isso, vou dar uma atualizada aqui, limpar tudinho, vou voltar lá para o modo responsivo, atualizar. Então, quando eu estou com telas de 768, eu ocupo 50%. Se eu tiver com uma tela, por exemplo, de um iPhone 5, se eu clicar, ele ocupa 100%, porque a tela tem uma resolução diferenciada, né? Se eu colocar aqui um iPhone 12, que é 390, 100%, também está aparecendo aqui bem legal. Vou voltar para o modo responsivo, aqui 768 por 1024, atualizar a página. Beleza? Então a gente conseguiu implementar a funcionalidade do nosso menu sanduíche para dispositivos de telas de 768 ou inferiores. Nós fizemos isso utilizando recursos do React.js, no caso especificamente dentro do React, nós utilizamos recursos de controle de estado. Beleza? Fizemos os recursos de controle de estado em conjunto com a adição de uma classe para mostrar ou não. Porém, pessoal, a gente tem um pequeno problema que vocês vão perceber. Quando a gente clica, se eu clicar num link, ele vai para a página, mas o menu continua aparecendo. Isso aqui não é muito legal. Olha, eu vou clicar na página sobre, ele vai para a página sobre, só que o menu ainda continua aparecendo, né? Faço a mesma coisa aqui em projetos, contatos. Isso aqui não é muito legal. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer que quando eu clicar também num link, eu quero que esse nosso menu suma. E isso a gente vai fazer da seguinte forma. Dentro do nosso index.jsx, toda vez que a gente usa o evento de clique, a gente muda o estado de exibição do menu. Então, basta eu pegar esse evento de clique do toggle menu que está no nosso botão e também colocar na nossa tag nav. Então, na tag nav, abaixo, eu também vou colocar aqui o onClick toggle menu. Beleza? Então, eu só estou fazendo isso daqui para poder fazer com que o menu suma quando eu clicar após o link, que é só um detalhe, um ajuste que a gente fez. Então, indo lá para o nosso código, perceba aqui o seguinte, quando a gente clicar, aparece o menu, Home, vai para Home e some o menu. Sobre, está funcionando perfeito. Projetos, perfeito. Contatos, também está funcionando perfeitamente, né? Então, toda vez que a gente clicar, ele vai aparecer o menu, clicar uma segunda vez, ele vai sumir. E também vai sumir quando a gente clicar em qualquer um desses links internos. O foco principal da aula de hoje, basicamente, era ir até este ponto aqui. Nas próximas aulas, a gente pode implementar novas funcionalidades na nossa aplicação. Mas, como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve, devs! Até a próxima!